Saudações, esse é um breve vídeo acerca do Decreto 7508 de 2011, que, dentre outras questões, regulamenta os processos de regionalização em saúde no país. Então, rapidamente, eu vou buscar enfatizar alguns aspectos de forma esquemática que eu considero mais relevante dessa legislação. O Brasil é um país continental, um país imenso, heterogêneo. No último registro tem 5.570 municípios, boa parte desses municípios de pequeno porte populacional. Se a gente fizer um corte aí de 5.000 habitantes, mais de 40% dos municípios brasileiros têm menos de 5.000 habitantes. Se o corte for de 20.000 habitantes, 3/4 dos municípios brasileiros, ou seja, de cada 4 municípios brasileiros, 3 têm menos de 20.000 habitantes, o que significa na prática que boa parte desses municípios de pequeno porte populacional não tem condições de prover todos os recursos de saúde para atender as demandas da sua população em seu próprio território. E é exatamente por isso que a Constituição Federal de 1988 estabelece, no seu artigo 198, que a organização do Sistema Único de Saúde tem que ocorrer em redes de serviço, ou seja, de uma forma articulada em rede, regionais e hierarquizadas. E embora essa Constituição esteja vigente desde 88, as primeiras regulamentações sobre regionalização de saúde ocorreram só a partir do ano 2000 e por portarias ministeriais. Portarias que eram produtos de negociação entre os gestores municipais, estaduais de saúde e o Ministério da Saúde. E somente em 2011, com esse decreto 7508, é que se estabelece uma legislação onde há uma definição um pouco mais clara sobre esse processo de regionalização, e é sobre isso que eu quero enfatizar agora. O decreto ele é extenso, ele é detalhado, evidentemente eu não vou entrar em detalhes e vou me ater mais a alguns aspectos esquemáticos. A primeira questão importante é a definição sobre o que é uma região de saúde. E o decreto ele estabelece que uma região de saúde é uma conjunção de municípios contíguos, ou seja, municípios que guardem limites entre si. Dito de outro modo, eu não posso pegar 2, 3 municípios colados, pular 2, 3, aí pegar um município lá na frente e fazer uma região de saúde. Há que se ter uma contiguidade. Embora também seja possível, de acordo com o decreto, se fazer regiões de saúde com municípios de mais de um estado da federação, municípios limítrofes, mas que estão em estados diferentes, e inclusive, dependendo de acordos internacionais, regiões de saúde com municípios do Brasil com os países fronteiriços. Então, isso é uma definição importante. Uma região de saúde é um conjunto de municípios que guardam limites entre si. Eles estão próximos, não é aquela coisa salteada, mas eles estão próximos. E uma das questões imprescindíveis de uma região de saúde é a definição sobre quais são as redes de serviço que devem existir na região de saúde. Então, o decreto ele especifica de uma forma muito clara que uma rede regional de saúde ela deve ter, pelo menos, uma rede de serviços de atenção básica ou atenção primária em saúde, uma rede de assistência especializada, que são os serviços ambulatoriais e hospitalares ou de apoio diagnóstico e terapêutico especializados. No caso do SUS, a gente começou a chamar de serviços de média e de alta complexidade. É necessário que exista uma rede de atenção psicossocial, portanto, leitos de psiquiatria, serviços de psicologia, serviços de apoio psicossocial, os chamados CAPs, e outros serviços que conformam a rede de atenção psicossocial. Uma região de saúde também tem que ter uma rede de serviços de urgência e emergência, considerando aí inclusive a assistência de urgência e emergência pré-hospitalar, a assistência hospitalar e os serviços de suporte da rede de urgência e emergência. E por fim, as regiões de saúde têm que ter redes de vigilância em saúde, considerada aí a vigilância
sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância de saúde trabalhadora, a vigilância ambiental e outras modalidades de vigilância em saúde. Dito de outro modo, só se pode constituir uma região de saúde se essa região, né, o conjunto de municípios limítrofes que compõem essa região, tenham, né, esses serviços. Não é necessário que esses serviços existam em cada um dos municípios, evidentemente, mas no conjunto de municípios daquela região, esses serviços que compõem essas redes, eles têm que existir. Uma outra definição importante que existe no Decreto 7508 é que estabelece que alguns desses serviços, especificamente, vão ser chamados de porta de entrada. Antes disso, é só uma observação, né? O decreto ele estabelece que a política, as estratégias programáticas, as estratégias assistenciais relacionadas com saúde indígena não vão ser objeto de regionalização, não vão estar sob gestão regional, mas sim sob a responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde. Dito de outro modo, a questão da saúde indígena ela é excluída, né, desse arranjo regional que está regulamentado no Decreto 7508. Mas, prosseguindo, né, o decreto ele estabelece que existem serviços que vão ser chamados de portas de entrada. Dito de outro modo, as demandas vão ser atendidas a partir desses serviços porta de entrada e só então encaminhados para a rede de serviços que não são porta de entrada. E os serviços que são porta de entrada são os serviços de atenção básica, atenção primária, o serviço de atenção psicossocial e os serviços de urgência e emergência. Vocês devem observar, por exemplo, que os serviços de assistência especializada, ambulatorial, hospitalar, de apoio diagnóstico e terapêutico e outros serviços especializados não são considerados porta de entrada e as demandas, os encaminhamentos só vão poder chegar a esses serviços se forem originados, procedentes dos serviços porta de entrada, como atenção básica, atenção psicossocial e a urgência e emergência. O decreto ele vai além, ele estabelece critérios para esses encaminhamentos, principalmente a partir da rede de atenção básica. Então ele define que compete à atenção básica a coordenação do sistema de saúde. Esse é um atributo importante da atenção primária, inclusive internacional. Ele coordena os referenciamentos, os encaminhamentos e os critérios para se definir os encaminhamentos para a rede especializada, para a rede de assistência especializada, são principalmente a ordem de chegada, a ordem cronológica, ou seja, quem foi atendido primeiro na atenção básica vai ter preferência para o encaminhamento. Entretanto, estabelece o critério de prioridade a partir de avaliação de riscos, não só riscos biológicos, mas de adoecer ou morrer, mas riscos sociais. Esse é um critério importante para definir prioridade nos encaminhamentos para a rede de assistência especializada. E por fim, prioriza aqueles grupos que estão protegidos por estatutos específicos na legislação brasileira, como por exemplo o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto dos Idosos. Esses grupos populacionais também têm prioridade na definição dos encaminhamentos das portas de entrada para assistência especializada, e o decreto ele estabelece isso de uma forma muito clara. Então, essa primeira parte do decreto define o que são regiões de saúde, define quais são as redes imprescindíveis para a existência de uma região de saúde, define quais são, dentre essas redes, aquelas que são chamadas de porta de entrada, atenção básica, atenção psicossocial e urgência e emergência, e define os critérios de referenciamento, de encaminhamento dessas portas de entrada para a chamada assistência especializada. No momento seguinte, o decreto 7508 estabelece como deve se dar o processo de planejamento dessas redes de serviço. E uma premissa importante é que esse planejamento ele deve ser ascendente, ou seja, cada município que compõe a região deve fazer o seu planejamento, o planejamento municipal, só então é que se vai compor o planejamento regional, e a partir do planejamento regional, o planejamento estadual e o planejamento nacional. Então,
Em sequência, né, é preciso primeiro se configurar os planos municipais de saúde, depois o plano regional de saúde, a composição dos planos regionais, né, vão conformar o plano estadual de saúde, que por sua vez dos estados conformam o plano nacional de saúde. E no decreto 7508, estão estabelecidos alguns dispositivos que são imprescindíveis para subsidiar o processo de planejamento. E um deles, é a necessidade de que se constituam os chamados mapas de saúde. O que são os mapas de saúde nos termos do decreto 7508? Primeiro, uma definição sobre quais são os principais problemas e necessidades de saúde daquela região. E um georreferenciamento, ou seja, uma distribuição espacial dos indicadores relacionados a esses problemas e essas necessidades. O segundo passo é um mapeamento de todos os serviços que são ofertados na região, serviços públicos, mas também é importante realçar que mesmo os serviços privados, sejam eles complementares, sejam eles suplementares ao Sistema Único de Saúde, devem também ser identificados, devem ser mapeados. E o resultado desse mapa, essa distribuição espacial dessa oferta, em análise comparativa, inclusive com o mapa de necessidades e de problemas, deve servir como base para o planejamento regional e também esses mapas de oferta, esses mapas sobre quais são os serviços disponíveis, onde estão esses serviços, qual é o modo de funcionamento desses serviços, qual é o modo de acesso desses serviços, deve ser tornado público. Então, as regiões de saúde devem repassar para as secretarias estaduais, que por sua vez vão repassar para o Ministério da Saúde, esses mapas de oferta, e eles vão então conformar o que no decreto é chamado de Relação Nacional de Serviços, RENASES. É mais uma sigla que a gente tem que decorar. Mas a RENASES, na verdade, é tão somente a descrição sobre quais são os serviços disponíveis naquela região, quais são as formas de acessibilidade, os modos de acessibilidade a esses serviços, os horários que eles funcionam, o tipo de atendimento que eles fazem, e essas listas, essas relações, elas vão ser disponibilizadas para o público pela internet, pelas formas como os municípios e as regiões puderem disponibilizar essas informações, e vão ser periodicamente atualizadas, principalmente pelo Ministério da Saúde. Então esse é o segundo componente importante. O primeiro componente foi a definição de regiões, das redes de atenção que compõem as regiões de saúde. O segundo componente, esse componente do planejamento ascendente, cujo produto é o Plano Regional de Saúde, mas também a Relação Nacional de Serviços, que deve ser disponibilizada para o público. Outro componente importante é um componente que tem a ver com a gestão da clínica e do cuidado no âmbito regional, que vai definir principalmente como é que vai se dar a organização das chamadas linhas de cuidado e da disponibilidade de recursos diagnósticos, de recursos terapêuticos, de fluxos, de encaminhamentos. E há uma definição muito clara no decreto 7508 de que as regiões de saúde devem formular protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para os principais problemas de saúde. Então, os principais problemas de saúde têm que se definir quais são os protocolos de exames diagnósticos que vão ser solicitados, quais são os protocolos de tratamentos disponíveis naquela região para aqueles problemas de saúde. E esses protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas vão também formar uma relação que é chamada de RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, embora não conste somente de medicamentos nessa relação, mas conste também os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas. O RENAME é pela tradição, porque já havia uma RENAME anteriormente. Isso constitui uma dinâmica importante de organização da rede de atenção regional a partir da premissa da gestão da clínica e do cuidado, porque são esses protocolos que vão definir claramente quais são as condutas clínicas
diagnósticas e terapêuticas que vão ser autorizadas na rede regional de saúde. Isso é importante porque é o que vai orientar o processo de licitação, de compras, né, a disponibilidade e a oferta desses recursos, até para a análise de medidas judiciais, né, onde há reivindicação de medicamentos, mas são essas listas regionais, né, que vão deixar muito claro sobre quais são as condutas de encaminhamento, de solicitação de exames, de tratamentos para os principais problemas de saúde da região, e esses protocolos eles vão estar disponibilizados em toda a rede, principalmente para os profissionais de saúde que vão estar atuando no SUS, porque eles vão ter que orientar suas condutas a partir desses protocolos clínicos e dessas diretrizes terapêuticas. Então esse é mais um componente das redes regionais de saúde, né, além da definição das próprias redes, dos critérios de referenciamento, de encaminhamento, do processo de planejamento, dos mapas da saúde, a questão dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que vão ordenar e organizar, né, os processos de gestão da clínica e do cuidado nesse âmbito regional. Por fim, um componente importante nas regiões de saúde é o modo como vai se dar a gestão dessas regiões de saúde. E o que está estabelecido é que todos os municípios que compõem a região, os gestores governamentais dos municípios que compõem a região, juntamente com uma representação do Estado, né, do respectivo Estado naquela região, vão formar as chamadas comissões intergestores regionais, as CIRs. E essas comissões, né, que geralmente vão se reunir uma vez por mês, é que vão deliberar as principais decisões sobre o processo de organização, de financiamento, de regulação dessas regiões de saúde. É uma instância intergovernamental, uma instância de gestão intergovernamental. Já havia a Comissão Intergestores Tripartite, que é formada pelo Ministério, representações das secretarias municipais e estaduais de saúde. Em cada estado existem as comissões bipartites, que são formadas pelas secretarias estaduais e representações das secretarias municipais, e pelo decreto, em cada região de saúde deve existir uma Comissão Intergestores Regional, formada por todas as representações dos municípios, né, da gestão governamental nos municípios, e pela representação da Secretaria Estadual de Saúde naquela região. E essa comissão é que vai se responsabilizar de organizar todos esses processos, inclusive o planejamento, os mapas, as relações de serviços, as relações de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né, e vai fazer a gestão cotidiana, né, da região de saúde. Tudo isso, então, está previsto no decreto. E isso passa a ser validado, quer dizer, a região ela se constitui formalmente se todos esses requisitos estiverem atendidos, ou seja, que aqueles serviços que são considerados imprescindíveis para formar as redes regionais existam, né, que exista toda uma organização dos fluxos de encaminhamento, que exista o planejamento ascendente, os mapas de saúde, as relações de serviços, os protocolos clínicos, as diretrizes terapêuticas, a comissão intergestores regional funcionando, e tudo isso vai ser formalizado no momento em que os municípios daquela região e a Secretaria Estadual de Saúde assinarem um documento formal que é chamado de Contrato Organizativo de Ações Públicas em Saúde, ou COAP, mais uma sigla, né? Portanto, a região de saúde ela passa a ter existência formal no momento que esse contrato estiver assinado, e para esse contrato estar assinado, todos esses requisitos têm que estar atendidos. A definição das redes, das portas de entrada, dos fluxos de encaminhamento, do planejamento ascendente, dos mapas de saúde, da RENASE, da relação de serviços, dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, da RENAME, e o funcionamento da Comissão Intergestores Regional, a CIR. Só para atualizar, nós estamos agora em meados de 2019,
né? O decreto está vigente desde 2011, portanto, né? Então já faz um bom tempo, já são 8 anos desde a vigência do decreto, e até o momento somente o estado do Ceará, ou a maioria das regiões do estado do Ceará, são, se eu não me engano, 21 regiões no Ceará, 20 regiões no Ceará assinaram o contrato organizativo. E no Mato Grosso do Sul, algumas regiões também assinaram o contrato organizativo. No restante do país, embora esteja já configuradas 438 regiões no país inteiro, não há assinatura desse contrato. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul tem 30 regiões de saúde conformadas a partir dessa discussão lá de 2011, mas até o momento não foi assinado um contrato organizativo entre essas regiões. Elas têm alguns desses requisitos, mas tem comissões intergestoras regionais funcionando na maior parte, não só do Rio Grande do Sul, mas do país, mas a maior parte dos outros requisitos que são estão estabelecidos no decreto 7508 não foram atendidos e, portanto, essas regiões não assinaram o contrato. Então, para terminar, rapidamente, uma região de saúde precisa ter as chamadas redes essenciais, que são os serviços de atenção básica, atenção psicossocial, urgência e emergência, assistência especializada e vigilância em saúde. Dentre esses serviços, aqueles que são chamados de porta de entrada são a atenção básica, a atenção psicossocial e a urgência e emergência, portanto todas as demandas têm que entrar por esses serviços e só então daí é que serão encaminhadas para assistência especializada. Existem critérios para esses encaminhamentos que levam em conta a ordem de chegada, a avaliação de risco biológico ou social, o fato de quem vai ser encaminhado pertencer a algum grupo com estatuto especial de proteção, como criança e idoso. São necessários processos de planejamento regional, mas que começam com planejamento municipal. O planejamento regional requer a confecção de mapas da saúde, que são mapas onde se define quais são os problemas e necessidades de saúde prioritários, quais são as ofertas de serviço, onde estão esses serviços, como eles funcionam, como é que se acessa esses serviços. Isso precisa ser disponibilizado para a população, precisa ser publicitado, principalmente a partir de uma relação de serviços, que é chamada RENASES. Também define a necessidade de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para os principais problemas de saúde, que são rotinas e roteiros, itinerários sobre como é que se solicita exames diagnósticos, como é que se encaminha tratamentos e outros tipos de encaminhamento para os principais problemas de saúde daquela região. E tudo isso vai ser então trabalhado em termos de gestão pela Comissão Intergestores Regional, a CIR. E de modo geral, é o que consta no decreto. Evidentemente, quem tiver a curiosidade de ler o decreto, ele é mais detalhado, ele traz mais alguns elementos, mas aqui eu busquei enfatizar somente aquilo que eu considerei mais relevante. Em linhas gerais é isso. Muito obrigado.